Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um encontro nosso para a gente falar um pouco sobre teologia. E o nosso tema hoje é a teologia e o meio ambiente. Me preocupa, às vezes, que a gente está vivendo de certa forma, uma catástrofe climática em nosso país, nesse tempo de sequidão e de tantos ambientes e ecossistemas queimando e a gente, enquanto cristão, enquanto cristã, sabe muito pouco o que dizer, não sabe como responder a esses temas, e a gente fica assim meio que perdido, não é verdade? A gente não tem respostas dos púlpitos, a gente não tem respostas dos nossos discipuladores e discipuladoras, a gente fica meio sem saber o que dizer e que medidas tomar, às vezes, quando a nossa sociedade também pergunta o que vocês, cristãos e cristãs, podem falar sobre isso, ou pede também como ajudem-nos, não é? Ajude a gente a lidar com essa realidade, ou pelo menos a combater as chamas que no caso aqui onde eu moro, no interior de São Paulo e muitas outras regiões do Brasil, combater as chamas que estão tão perto de nós. Então, gente, essa é uma questão que está colocada para nós da teologia também. A teologia é chamada a refletir sobre as ações que nós praticamos enquanto cristãos e cristãs no momento que a gente está vivendo. Muita gente pode achar que não, mas há uma reflexão, há uma preocupação ecológica dentro da teologia, sem dúvida. A gente tem tanto movimentos ecológicos ou movimentos ambientais, que é o termo mais popular, né? E com várias organizações se disponibilizando e também várias comunidades cristãs se disponibilizando para atuar nesses ambientes, nesses momentos de crise ambiental e ecológica que a gente vive. É que não aparecem os nomes, né? Mas as pessoas estão lá fazendo alguma coisa. Por outro lado, a gente tem que perguntar, tá, e o que a teologia tem a ver com a ecologia? O que a teologia pode dizer nas questões do meio ambiente, nas questões ambientais? Então, talvez você não saiba, mas existe também uma reflexão ecológica dentro da teologia. Claro, ela é uma reflexão contextual, como boa parte da teologia hoje em dia, que quer ser contemporânea, que quer ser atual, ela precisa lidar com o contexto onde ela está presente, onde as pessoas estão presentes, isto é, ela tem que responder às perguntas que as pessoas estão fazendo no seu próprio tempo, no seu próprio dia a dia, muito mais do que fazer aquelas grandes divagações teóricas a partir das doutrinas denominacionalmente ou cristamente concordadas. Você concorda comigo? Então, toda a teologia, naquilo que ela se propõe fazer hoje, parte de demandas concretas, sejam elas teóricas, sejam elas práticas do tempo que a gente vive. E, gente, o ambiente, o meio ambiente, a ecologia, os ecossistemas, a biosfera, que é o planeta que a gente vive, está aí ardendo, e, como diz o apóstolo Paulo, não é? A criação arde, esperando a expectativa da sua redenção. Ora, de onde viria a redenção se nem do povo redimido, não é verdade? Que é o povo que se considera aí chamado por Deus para viver essa redenção. Veja bem, nós temos então uma teologia que a gente chama de teologia ecológica, tá bem? Uma teologia ecológica é uma teologia que reflete teologicamente a partir das demandas ambientais que são colocadas pelo nosso tempo. Não só as demandas urgentes, mas as demandas também teóricas e as demandas colocadas pela ciência da ecologia, ou pelas ciências ecológicas, ou pelas ciências ambientais. Claro que a gente não pode só ficar sendo orientado pela mídia, porque a mídia busca o sensacionalismo às vezes, não é? Poucas mídias são de fato esclarecedoras. As redes sociais, então, nem se fala. Mas a gente tem que buscar, quando fala de teologia, buscar pela reflexão, e essa reflexão está no nível das ciências que procuram
entender o processo de degradação ecológica que nós vivemos hoje, às vezes reduzido ao tema das mudanças climáticas. Claro, é muito mais do que isso. Então a gente tem uma teologia ecológica da criação, tá bem? E temos uma teologia ecológica da redenção. Tá? Então a gente tem que trabalhar na teologia ecológica com essas duas temáticas, porque elas abrangem todo o arco da biosfera, né? Todo o arco da criação, desde a criação até a redenção dessa criação. E aí nós temos na teologia da criação um refazer a ideia de que a criação, como a criação é pensada, né, teologicamente falando, ou tradicionalmente falando, ou ocidentalmente falando, né, na nossa tradição teológica ocidental, e isso que significa voltar aos capítulos originais ou iniciais da teologia, que estão lá no Gênesis, capítulos 1, 2, e revivenciar, sabe, ressignificar, dar novo sentido ao que está dito naqueles capítulos, estabelecendo a relação entre a teologia e a ecologia a partir deles. Nós também temos uma teologia ecológica da redenção. Por quê? O capítulo 3 do Gênesis fala de uma entrada do pecado que prejudica a criação a partir da própria ação humana nesta criação. Então, o ser humano que é redimido pela obra de Jesus Cristo, através da graça de Deus, ele também deve repensar como é que essa redenção afeta a sua atuação em meio ao ambiente, em meio à criação, que não é de onde ele é redimido. Às vezes a gente atribui, mantém a criação como lugar do pecado, com aquela ideia de mundo, e a redenção como separação do pecado e, portanto, afastamento do mundo. Isso gera um problema sério, você concorda? De relação, então, entre a nossa redenção e o mundo. A gente diz que o mundo jaz do maligno e pensa, então, que jazer no maligno é deixar o mundo arder ou a natureza, os animais, as árvores arder em chamas, como está acontecendo agora, e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Portanto, uma teologia ecológica, ela trabalha com um outro conceito, gente, que é da ecocentricidade. O que isso significa? É que a gente tem que começar a repensar e a refazer os esquemas que nós recebemos da teologia ocidental como se fossem verdadeiros e verdades últimas para nós. Não, a teologia ela é ocasional e ela também tem que repensar a ocasião que ela se repensar à luz da ocasião que ela está vivendo, não é? Isso quer dizer que quando a gente fala de ecocentricidade, estamos dizendo o quê? Colocar o eco no centro da reflexão teológica. A gente herdou da teologia ocidental uma antropocentricidade, né? E anteriormente a gente herdou uma teocentricidade. Da reforma protestante herdamos uma cristocentricidade, às vezes a palavra, né, sendo colocada no centro também da nossa reflexão teológica. O que nós precisamos hoje é de colocar no centro o eco e desse eco passar a descortinar o edifício teológico, tá? A pregação também, a nossa ação nesse mundo também descortinar a partir de colocar o eco no centro. Quando a gente coloca o eco no centro, a gente está também distribuindo esse eco para o próprio elemento, aí esse esquema enorme da teologia que vai da criação de tudo para a redenção de tudo, para que Cristo seja tudo em todos. Entenda, então, que nós precisamos refazer esse processo da teologia por inteiro. E é o trabalho da teologia no tempo que a gente está vivendo. Eu escrevi um livro publicado pela editora Intersaberes, você pode procurar no Google, editora Intersaberes. O livro se chama Teologia e Meio Ambiente. E lá é um livro exaustivo que eu trato todo o tema do meio ambiente até chegarmos à teologia da criação e da redenção. E então está aí algo que pode ajudar você, caso você se interesse mais nesse assunto. Uma última ideia que eu quero deixar com você é que vocês se lembram quando Apocalipse 22, verso 2, ele diz que depois de tudo feito,
a cidade celestial pronta, haverá no meio da praça desta cidade o quê? Uma árvore que dará frutos para a cura das nações. Então veja como a árvore que estava no meio do jardim no Éden, ela estará presente no final de todas as coisas, ou no começo de todas as coisas, de uma forma lá para curar as nações. Então a árvore ela estará lá, como a árvore nos acompanha em todo o tempo. De repente você pode olhar da sua janela e ver uma árvore. Olha que coisa bacana. Essa árvore, gente, é a criação. Essa árvore é a natureza. Essa árvore é o mundo, é a mata. Que no Apocalipse ela não vai estar queimada. Haverá uma árvore, pelo menos, que estará lá e ela vai então ser usada pelo Senhor para curar as nações, para começar o mundo de novo. Então pense bem nisso e pense como é importante então a gente fazer a defesa da árvore, porque a própria Bíblia, a própria teologia, o próprio Senhor Deus já fez a defesa dela ao pôr uma árvore no mundo. Tá bom? Um abraço a vocês e espero que isso traga uma grande edificação para a sua vida. Até a próxima.